MC Melody, menina, eu nunca estudei tanta vida de um artista como eu estou estudando a sua há exatamente 8 a 10 dias, quando esse assunto foi me sugerido por uma grande emissora de televisão aí no Brasil. Claro que eu não aceitei a pauta, porque eu nem conhecia você. E daí eu achei interessante e fui estudar um pouco mais da sua vida. E essa mesma emissora de televisão tinha me procurado ano passado com uma outra pauta. E eu não aceitei, porque o assunto não era interessante nem para mim, nem para o meu esposo. Então a gente acabou não aceitando. Então, duas pautas caíram com essa grande emissora de televisão. Será que seria uma pena? Não sei. Mas antes de eu aprofundar sobre o que eu estudei sobre MC Melody, eu queria falar para você como são educadas as filhas ou os filhos, né, das brasileiras ou dos brasileiros que moram aqui na Islândia. Se você não sabe, eu moro aqui na Islândia, eu sou casada com um islandês, inclusive ele está estudando muito português, né? Ontem ele fez um vlog, uma gracinha, e no final desse vlog a gente se abraçou de tão felicidade que ele conseguiu falar 10 minutos a nossa língua. Foi incrível. Claro que eu estou ajudando aí do lado. E ajudando são o que as mães brasileiras aqui faz. Aguenta que a gente já vai explicar, né? Quando eu casei com meu esposo, ele tinha 4 filhos. E ele me deu de presente essas 4 crianças. Daí eu não só introduzi a minha cultura como alimentação e também a língua. Então todos, desde a mais velha até a mais nova, sim, eles não falam fluentemente, mas eles entendem muito bem o português, certo? Todas as mães brasileiras ou os pais que eu vi aqui na Islândia, eles ensinam desde criancinha o seu filho a falar português. Sim, os filhos quando começam a fazer babá, eles aprendem a fazer esse babá em islandês e em português. Eles não aceitam que os filhos cresçam sem falar os dois idiomas. É uma coisa incrível. E todas as crianças, inclusive o ano passado eu estava numa festa de aniversário, eu levei meu neto, que é uma brasileira, tinha me convidado, e lá naquela festinha de aniversário eu vi uma criança bem lourinha, típica islandesa, eu já fui falando direto com ela em islandês. A criança virou para mim e falou assim: ei, eu falo português, eu sou brasileira. Pois é, essa é outra coisa que os brasileiros aqui incentivam os seus filhos a amar a sua pátria, a amar a pátria do seu pai e da sua mãe. As crianças, elas não falam que elas são somente islandesas. Elas falam, sou metade islandesa e metade brasileira, e falo português. E quando essas crianças completam 4 anos, elas já são incentivadas a terceira língua, que é para falar inglês. Então elas falam português, inglês, islandês. Inclusive eu já mostrei para você aqui no canal, tem vídeo com a filha da Valdileia, que é a brasileira, né? Eu tô falando manicure porque sempre eu tô falando dela como manicure. É a brasileira que eu mais tenho contato aqui, né? Eu posso pegar o telefone, ligar para ela, né? Os filhos dela falam português perfeitamente. A bebezinha dela fala islandês da mesma quantidade que fala português. É uma graça e já está sendo incentivada no inglês. Então, é só aplauso para a comunidade brasileira aqui nesse aspecto. Ponto. Isso independente da situação financeira dessa mãe. Se ela veio do Brasil de uma família de classe pobre, média ou alta, não importa. Ela vai ensinar o seu filho ou sua filha a amar o Brasil. Certo? E daí um grande YouTube me pediu para que eu comparasse como seria a educação do Brasil como aqui. Gente, não dá para falar porque o Brasil é um país muito grande, então não gosto dessa comparação. Então eu usei já no início esse grupo de brasileiros que moram aqui. Eu sei como eu educo meus filhos, é só você acompanhar os vídeos, você vai poder entender um pouco mais. E para tentar comparar isso tudo com a Melody, que também é uma criança de 11 anos. Mas para eu fazer isso, eu teria que te mostrar quais são os desenhos, não, quais são os programas favoritos dessas crianças aqui na Islândia. Que o mais assim agitado é o Lazy Tal, onde que a atriz principal usa um vestidinho mais curto rosa. E esse vestidinho bate no meio da coxa e ela tá com uma meia calça super grossa. E ela usa uma peruca de drag queen. E o rapaz, né, que ele é o acrobático
desse grupo, ele também é super discreto com as roupas, né? E o intuito desse programa infantil é incentivar as crianças a comer mais saladas, comer mais frutas, comer mais legumes, evitando os doces e os açúcares. Então esse é um programa com hit total. E daí essa emissora de televisão manda eu assistir o clipe da MC Melody. Eu não quero dar uma de puritana ou de toda certinha, eu quero que você tente entender o meu ponto de vista. Eu acho que essa MC Melody é uma criança, ela tem 11 anos, esse decote dela nesse clipe tá uma coisa demais, 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 demais. E eu fui pesquisar a carreira dela, ela vem de toda construindo uma carreira do funk, né, onde que as meninas se exibem muito, onde que a música, assim, assim, o ápice da música é sentar, quicar, balançar, balança a bunda, mexe pra lá, mexe pra cá. E hoje, as grandes artistas brasileiras é a Anitta, entendeu? Tem a Luísa Sonza, tem as meninas que também quicam, balançam e sacodem. E essas crianças crescem nisso. Na minha época tinha o Tchan, tinha a Xuxa que usava roupa curtinha também, mas não era tanto como era hoje, você entendeu? Mas tinha o Tchan que balançava muito. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. A mãe dessa brasileirinha, ou o pai dessa brasileirinha, será que não está incentivando a filha a falar o inglês, por exemplo? A desenvolver os talentos dela, que sim, ela tem talento, ela quer ser cantora, ou ela é cantora aí no Brasil. A desenvolver de uma forma que ela se cubra um pouco mais. Talvez, quem sabe, se ela se vestir um pouco mais como essa mocinha do Lazy Town, né? Cobrir um pouquinho mais, fechar um pouquinho mais os seios, talvez seja mais interessante. Então é muito difícil julgar as pessoas somente daquilo que você vê. Mas de longe, a MC Melody é tudo aquilo que a gente vê aqui na Islândia. Mas você está falando, Joana, da Islândia, é um país completamente frio. Se uma criança sai com um decote desse na rua, com um shortinho curto, vai passar maior calor. Não, as pessoas vão ficar com calor, não, vai ficar congelada. Olha eu como confundindo. Não, as crianças podem usar um shortinho na academia, na ginástica, mas ela, na academia ou nos parques, né, quando está no verão, mas elas maneiram um pouco. Agora sim, nós temos um problema aqui na Islândia e na Europa toda, que muitas crianças de 12, 13 anos começam a fumar cigarro. Eles têm acesso a drogas também. Então, tá vendo como depende muito dos pais? Por isso que eu usei muito o exemplo das mães brasileiras aqui da Islândia. Porque elas estão educando seus filhos. Talvez o que acontece com a MC Melody não é o Brasil, não é a Islândia, é os pais que tá esquecendo de chegar para ela assim, ei, dá para ser cantora, mas vamos tentar cobrir um pouquinho, vamos tentar sensualizar menos. Talvez quando você tiver do tamanho da Anitta em idade, em tudo, você tenta produzir um conteúdo dessa forma como você quer. Então, eu não quero criticar a menina, eu só acho que os pais deveriam fazer as mesmas coisas que os pais simples, humildes que vivem aqui na Islândia fazem com seus filhos, incentivando a cultura. Porque eu acho que quando se tem cultura, tudo acontece. As coisas voam, sabe? As pessoas, elas conseguem ver um mundo diferente, elas conseguem enxergar a vida de uma outra forma. A Islândia é um país desse tamanhozinho. O Brasil é um país desse tamanhozão assim, ó, que não vai nem caber nesse vídeo. Mas os dois países têm uma coisa em comum que chama-se paz. Quando os pais têm virtude, quando os pais têm respeito e quando os pais se respeitam, eles jamais vão deixar um filho se expor dessa forma. Que, ao meu ponto de vista, é ridículo e ela está pagando um grande mico. E mais uma vez, parabéns a todas as mamães aqui da Islândia. E parabéns você, mamãe, que incentiva o seu filho ou sua filha
pensar em um futuro melhor, né? MC Melody, reveja um pouco mais sobre o conteúdo das suas músicas e pense um pouco mais de como você deve se apresentar para o público. É a minha pequenininha opinião numa menina tão grande como essa. Tchau. Até depois. Eu sou Joana Maria, moro aqui na Islândia, tenho vídeo todos os dias. Às vezes extra como esse de hoje. Foi.